Olá, queridos do Vestibular em Cena! Olha aí a sua aula de literatura de novo para falar de leitura obrigatória da Unicamp dessa vez. A obra é uma prosa e poesia da Ana Cristina César, chamada A Teus Pés, de 1982. Vamos lá! Ana Cristina César, também conhecida como ACC, é carioca e veio a falecer em 1983 com apenas 31 anos de idade. Ela foi uma das grandes representantes da geração dos anos 70, que você pode chamar de poetas marginais ou ainda geração mimeógrafo. Esse pessoal que fez uma poesia de resistência à margem da sociedade, uma poesia que tem tudo a ver com o contexto ditatorial da época, não é? São contemporâneos da Ana Cristina Paulo Leminski, Cacaso, Chacal, Wally Salomão e Torquato Neto. E esse caráter ousado se reflete inclusive na estrutura poética, um dos grandes assuntos da aula de hoje. Ana Cristina tem 7 obras poéticas, dentre elas algumas de publicação póstuma, além de escritos que ela fez em Londres, período que morou por lá. Sua poesia, altamente subjetiva, reflete sempre o seu estado de espírito em relação com diversas paisagens e a maneira, então, como ela vê o mundo o tempo todo, as pessoas, a sociedade, sempre repleta de metáforas. Alguns recursos se repetem tanto na literatura contemporânea quanto aqui nos escritos da Ana Cristina. Vamos listar esses recursos porque eles são sempre cobrados de você. O primeiro recurso é aquele que já vem apontado como subtítulo da obra. A Teus Pés, logo na sequência, conta você que é uma prosa e uma poesia. Essa mescla de prosa e poesia foi anunciada lá por Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, grandes poetas dos anos 20. Então é típico do modernismo, por extensão da literatura contemporânea, misturar verso e prosa no mesmo texto. Segunda característica fundamental, que também herdamos dos modernistas, é o versilibrismo. Há versilibrismo quando há a junção do verso livre e do verso branco, ou seja, o verso livre, aquele que não tem métrica regular. Então o poeta não se preocupou com o número de sílabas poéticas, varia, tanto faz. O verso branco é aquele que não apresenta rima regular. Uma poesia sem métrica e sem rima é modernista, é contemporânea, então ela é liberta em seu sentido estrutural. Terceiro ponto importante, o uso de letras minúsculas, principalmente no início da frase. Esse desapego da norma, né, é muito comum dos modernistas e contemporâneos, o que torna também o texto muito íntimo, muito próximo do leitor, né, sem essa preocupação da norma gramatical. Aliás, a letra minúscula está empregada inclusive no título. A Teus Pés é iniciado com A minúsculo. Uso contínuo de metáforas. É essa figura de linguagem que torna o texto subjetivo e que então pode sugerir muitas interpretações. Isso geralmente deixa os vestibulandos de cabelo em pé, porque todos fazem a leitura de um mesmo poema, mas cada um entende a uma maneira ou não entende. Calma, isso é comum, esse desespero é natural de poesias muito intimistas, né? Então o que está no papel é a visão íntima e muito individual da autora, da poetisa. Não se preocupe, essa é uma marca registrada da Ana Cristina. Continuando, o uso de frases nominais, ou seja, frases que não apresentam verbo, né? Essas imagens, portanto, soltas, que tornam o texto muito sugestivo. Bacana? Frases nominais. Para fechar, Ana Cristina César também utiliza muito estrangeirismos, termos em inglês, em francês, que dão dinamismo ao texto, deixam mais moderno e também com um traço aí pessoal, não é? Porque se a Ana morou muito tempo lá fora, em Londres, ela traz a sua vivência do exterior para os textos, na rotina, né? No cotidiano, com os termos principalmente em inglês. Para visualizarmos melhor tudo isso, vamos fazer a leitura de 2 textos do livro A Teus Pés. Esse primeiro é um fragmento do início do primeiro texto da obra. Vamos lá.
Trilha sonora ao fundo, piano no bordel, vozes barganhando uma informação difícil. Agora silêncio, silêncio eletrônico, produzido no sintetizador que antes construiu a ameaça das asas batendo freneticamente. Apuro técnico, os canais que só existem no mapa, o aspecto moral da experiência, primeiro ato da imaginação, suborno no bordel, eu tenho uma ideia, eu não tenho a menor ideia. Uma frase em cada linha, um golpe de exercício, memórias de Copacabana. Santa Clara às 3 da tarde, autobiografia, não, biografia, mulher. Os textos da Ana sempre sugerem muitos espaços, ambientes diferentes, né? Muitos até ambientes no mesmo texto, que tem esse poder forte subjetivo, esse poder de sugestão. Além disso, frases curtas, caóticas, né? Uma pontuação também caótica, porque o caos fez parte da vida da Ana por consequência da literatura dela. Imagens como vozes barganhando, agora silêncio, asas batendo freneticamente, contribuem para essa ideia de aleatoriedade e caos. Há também um apelo metalinguístico, que é comum nos textos de A Teus Pés. Metalinguagem é quando o texto aborda os seus próprios códigos, né? Ele fala dele mesmo. Então, a poetisa que fala muito sobre o ato de escrever. Aqui você percebe, né? Ela diz assim, eu tenho uma ideia, eu não tenho a menor ideia. Isso tem a ver com a visão do mundo e o modo também de colocá-la na poesia. Ela ainda diz, uma frase em cada linha, um golpe de exercício. Esse exercício também está vinculado ao exercício poético, portanto, metalinguagem. Vejamos agora essa breve narrativa chamada Sete Chaves. Vamos tomar um chá das 5 e eu te conto minha grande história passional, que guardei as 7 chaves e meu coração bate incompassado entre gofretes. Conta mais essa história, me aconselhas como um marechal do ar fazendo alegoria. Estou tocada pelo fogo. Mais um roman clé? Eu nem respondo. Não sou dama nem mulher moderna. Nem te conheço. Então, é daqui que eu tiro versos. Desta festa, com arbítrio silencioso e origem que não confesso. Como quem apaga seus pecados de seda, seus 3 monumentos pátrios e passa o ponto e as luvas. O texto apresenta tom irônico, quase sarcástico. Há aqui a simulação de um diálogo. É como se a voz narrativa estivesse se encontrando com alguém para contar sobre o seu caso amoroso. E fica ali a sugestão das perguntas desse interlocutor, desse suposto outro alguém, que ironiza mais uma relação amorosa da voz narrativa. Roman à clé, né? A ideia de que é mais um romance. Esses romances que a gente encontra na vida real e que são ficcionalizados nas narrativas. Outro ponto de ironia é o fato desse grande tema de amor passional estar envolto a gaufrettes, bolachinhas francesas. Então, um chá e uma bolacha, uma situação bastante frívola, superficial, que não combinaria com uma grande história de amor, não é mesmo? Daí o tom sarcástico do diálogo, do possível diálogo. Ao final, temos de novo a metalinguagem, quando a voz narrativa afirma retirar de momentos como esse os conteúdos de suas poesias, o material da sua poesia. Repare também que o texto apresenta a mistura da prosa com a poesia, como dissemos, o uso das letras minúsculas e é bastante dinâmico, né? É uma história muito breve, muito rápida, mas também subjetiva. É necessária sempre a releitura para se compreender cada vez mais. Essa é uma grande sacada que você pode ter para o vestibular da Unicamp, não é? Como é um livro breve, é ideal que você o mantenha na cabeceira da cama. Leia e releia até a sua prova. Este é o primeiro ano da obra A Teus Pés no vestibular da Unicamp. Então, o vestibular em cena sugere a você que seguir por 2 pontos. A interpretação do texto, possíveis interpretações do mesmo texto, e, claro, essas características que pontuamos ao longo da aula, típicas da literatura contemporânea, da literatura marginal, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês estejam acompanhando o Vestibular em Cena nessa reta final, os grandes vestibulares estão chegando, contem conosco, se inscrevam, um abraço, um beijo e até a próxima!
Gravando? Eu repito a introdução, né? Que eu fiz agora há pouco. Ou tá valendo? Vai. Não, ela faz parte do mesmo, é que eu tinha esquecido. A seguir o uso... A seguir nada. Os versos não.